Ricardo Bueno foi o grande nome do jogo. As lágrimas na entrevista coletiva eram de vitória. Por causa de uma séria lesão no joelho, há 6 meses ele não jogava uma partida de futebol. Ontem marcou o gol que deu tranquilidade ao Figueirense. Estava sonhando com esse momento, eu tenho até umas gravações que o Clodoaldo me manda no meu e-mail, dos meus gols, e durante 6 meses minha namorada até falava que eu era doido. Toda hora eu ficava colocando essas gravações, só que eu não tinha o que fazer, né, cara? Eu tava de cama e não tinha o que fazer. Eu precisava buscar força, né, todo momento, e eu ficava vendo, escutando os gols, vendo no YouTube. Vamos então à história do jogo. Ninguém esperava que fosse tão difícil, mas foi muito mais tenso do que se podia imaginar. Não pela vitória do Figueirense, que estava desenhada desde o início, mas porque a classificação só veio no saldo de gols. Com apenas 12 minutos, o Figueirense já estava na frente. Vitor Júnior cruzou e Nirley, o zagueiro, cabeceou para o gol. Parecia tudo tranquilo no Scarpelli, mas 2 minutos depois, o zagueiro Lucas empatou o jogo e deu o primeiro susto na torcida alvinegra. Quando Ciro fez o segundo gol do Figueira, depois da confusão na área, não era o suficiente para confirmar a classificação, mas era o primeiro gol dele com a camisa do Figueirense e dava uma certa esperança ao torcedor. Quando o primeiro tempo acabou, o alvinegro estava entre os 4 primeiros, mas ninguém respirava aliviado. Eu, como comandante ali, eu não posso passar para os jogadores a agonia que a torcida estava. Eu acho que eu estava muito mais agoniado que o torcedor, obviamente. Eu estou ligado diretamente, proporcional ao resultado e à conduta dos jogadores. No segundo tempo, o Figueirense pressionou para fazer saldo, para não depender de ninguém. Tentou no chute de longa distância de Dudu, defendido pelo goleiro Luiz Antônio. Tentou com Vitor Júnior, que driblou meio mundo, mas que na hora de chutar errou o alvo. Foi quando se concretizou a história que começamos a contar lá no começo desta matéria. Nirley se aventurou no ataque, tocou para Dudu, que cruzou na cabeça de Ricardo Bueno. 6 meses depois, o artilheiro voltava a balançar as redes e garantia a classificação alvinegra. O Figueirense classificou-se no saldo de gol, foi suado, mas no final das contas foi como qualquer outra classificação. Agora o time começa a pensar na segunda fase, o quadrangular final. E o primeiro jogo é em casa, contra o Criciúma, na quarta-feira de cinzas. Como dia de hoje, agradecer a presença da torcida, 10 horas da noite, uma quarta-feira, chuva, e eles acreditaram até o final. O segundo tempo foi muito bonito, a cada gol talvez a gente perdia, eles cantavam mais, a cada bola que era um tiro de meta que o goleiro fazia cera, que estava na função dele, eles vaiavam. Isso que é importante, né? A gente fazer esse elo novamente, e tenho certeza que no quadrangular vai ser melhor ainda.